Bom, gente, notícia para vocês, apuração sobre o conteúdo da carta aos evangélicos. A gente falou tanto sobre esse assunto aqui, vamos falar agora sobre a íntegra desse conteúdo. Nessa carta, Lula faz compromissos com esse segmento em relação a drogas, também ao aborto, principalmente não haver interferência política na fé das pessoas e muito menos nas igrejas evangélicas, e faz também um texto muito voltado a desacreditar toda a desinformação que foi disseminada nessa campanha. Vou começar falando sobre a questão do aborto. Lula diz o seguinte, que o projeto do governo é um compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obra das mãos do Criador. Outro ponto importante, que era muito esperado e foi negociado com os líderes evangélicos, é relacionado às drogas. E aí ele escreve o seguinte, que outro compromisso que está muito claro para ele é fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. Lula diz que quer a juventude da escola e não envolvida em drogas, quer a juventude também na atividade profissional. Outro trecho importante que a gente vai falar é sobre a não interferência política na prática da fé. Lula fala que há um triste escândalo do uso da fé para fins eleitorais e assume o seguinte compromisso: meu governo jamais vai usar símbolos de sua fé para fins políticos partidários, respeitando as leis e as tradições que separam o Estado da Igreja, para que não haja interferência política na prática da fé. E aí, em outro ponto também, que eu vou destacar para vocês, e já a gente vai analisar junto com o Gabeira, Lula fala muito sobre a manutenção dos templos e também essa parceria com os evangélicos. Ele diz o seguinte: vou estimular sempre mais a parceria com as igrejas no cuidado com a vida das pessoas e das famílias brasileiras. E declaro admiração pela fé, dedicação e amor com o que os evangélicos realizam em sua missão. Tem um trecho, gente, logo no início da carta, que Lula dá um recado muito claro sobre por que essa carta tem que ser feita e como ela é um combate às fake news divulgadas por bolsonaristas. Ele fala o seguinte: vivemos, entretanto, um período em que mentiras passaram a ser usadas intensamente com o objetivo de provocar medo nas pessoas de boa fé, afastá-las do apoio a uma candidatura que justamente mais as defende. E aí ele diz: por isso senti a necessidade de reafirmar meu compromisso com a liberdade de culto e da religião em nosso país. Todos sabem que nunca houve qualquer risco ao funcionamento das igrejas enquanto fui presidente. Pelo contrário, não há por que acreditar que agora seria diferente. Aí ele vai com clareza nesse recado aos evangélicos. Posso lhes assegurar, portanto, que meu governo não adotará quaisquer atitudes que firam a liberdade de culto e de pregação ou que criem obstáculos ao livre funcionamento dos templos. A gente acompanhou ao longo da campanha essa fake news divulgada por bolsonaristas de que, se Lula fosse eleito, fecharia igrejas. Nessa carta aos evangélicos, que foi escrita a várias mãos com essas lideranças, ele deixa muito claro esse recado, que não haverá nenhuma interferência na liberdade dos cultos, nem nesse Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.